irmãos, sem mais perda de tempo, vamos ouvir pastor Ismael nos trazendo a ministração da palavra de Deus nestes minutos que temos. E seja abençoado você ouvindo e entendendo o que Deus tem para os nossos corações. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso estar cooperando com os irmãos nesta noite. Não era projeto nem plano de passar por Cacoal. A nossa linha íamos entrar em Pimenta, sair em Rolim de Moura e sair por a outra BR e de volta a mesma coisa. Mas como chegamos atrasado aqui, aí eu falei, eu vou lá visitar o pastor Nelson. Faz tempo que eu não vou lá. Aí fui na casa dele rapidinho. E aí ele disse, irmão Ismael, vem cooperar comigo na terça-feira. Eu disse, nós vamos estar voltando, temos compromisso. Falei, então fica certo. Queridos, abrimos as nossas Bíblias, o segundo livro do profeta Samuel. Me veio uma curiosidade. Quantas vezes nós, os cristãos, estamos fazendo pouca coisa, outros não estão fazendo quase nada. E me veio uma preocupação, sabendo que é um culto de ensino, mas quem sou eu para ensinar? Mas nós vamos ler algum texto da Bíblia. Eu creio que alguém vai refletir e Deus vai conscientizar alguém que na verdade nós não estamos fazendo quase nada. Amém? Capítulo 23 do segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ver aqui um ararita. Não é nem um levita, nem um israelita, mas um ararita. Vamos ver o que esse moço faz. Capítulo 23, versículo de número 11. Depois de muitos milagres, de muito acontecimento dos 30 valentes de Davi, aqui nós vemos um relato bem pequeno desse ararita, versículo 11. E depois dele, Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Podeis assentar? Obrigado. Me veio uma curiosidade: como defender a obra de Deus, ou como defender a nossa própria salvação, porque nós somente defender os outros, primeiro temos que cuidar da nossa alma. Estamos vivendo em dias difíceis, muita turbulência espiritual, abrindo-se muitas igrejas e portas, não é isso? E cada um procurando um caminho mais fácil,
outros procurando um atalho. Mas a Bíblia, meus irmãos, muda quem quiser mudar, mas a palavra de Deus é a mesma de ontem, a de hoje e de eternamente. Jesus disse que passaria os céus e a terra, mas a palavra permaneceria. Então nós estamos vendo em alguns lugares a nossa igreja. Eu não prego em outro ministério, eu não tenho tempo para carpir na roça dos outros, mas a gente vê que não falamos a mesma linguagem. Uns estão preocupados com algo que nada se edifica, mas ainda tem um grupo preocupado em subir, esperando a vinda de Cristo. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos, e os escolhidos estão preocupados. A preocupação é dos escolhidos. Aqueles que foi apenas chamados, convidados, é aquele crente que ele não está nem aí. Se ele vir na igreja, amém. Se não vir, amém. Se ele tomar Santa Ceia, tomou Santa Ceia. Se não tomou Santa Ceia, para ele também pouco importa. Se ele dá dízimo, amém. Se ele não dá, ele não tem compromisso. Mas existe aquele cristão que está todo dia no templo, e o seu pensamento está voltado para a palavra de Deus, e o Senhor tem algo para este cristão. Meus amados irmãos, eu me preocupo muito com a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa sem nenhum estudo, sem nada. Eu tenho 14 dias de escola. É até vergonhoso dizer, mas eu aprendi a ler a Bíblia. E eu já li a Bíblia 63 vezes. Eu pude representar o Brasil em alguns países, como no Canadá, na Irlanda, na França, em maratona bíblica. E hoje à tarde eu me deparei com esse assunto, e o assunto que ficou no meu coração é defender o teu campo de lentilha. Aqui nós vemos um dos valentes de Davi. Além de ser valente, trabalhar para defender a causa do rei, ele tinha um pedaço de lavoura, ou tocava um pequeno plantio. Falar em plantio agora, nos nossos dias, e olhando para essa dispensação, é muito diferente. Eu me lembro que eu estive no México e a tecnologia super avançada, as máquinas colheitadeiras, elas trabalham sozinhas. E lá no escritório, no ar-condicionado, uma pessoa controla tudo por sistemas. Olha bem, nessa época o negócio era mais difícil. Era quase o início de Rondônia, aonde derrubava com machado. Ainda não tinha surgido ainda a tecnologia da motosserra, não era verdade? Muitas e muitas lavouras, sítios, fazendas que foram formados e derrubados no machado, escoivarado e plantado com a mão, podemos dizer, sem maquinário. E provavelmente era mais ou menos assim esta lavoura. E do lado da lavoura moravam os adversários, os filisteus. Os filisteus, eu estive na Fenícia, na terra de, atravessei a faixa de Gaza, e é um povo que até hoje o negócio deles é guerrear, é roubar, é saquear. Essa guerra que não cessa.
Porque tem gente que ele não trabalha, ele não luta, e ele fica de olho nas coisas dos outros. Até na vida espiritual, tem crente que não ora, que não consagra, que não jejua, anda de carona, sabe? Ora por mim, irmão. Fica na porta dos templos pedindo misericórdia. Desculpa a minha liberdade. Você tem boca, você tem joelho. Põe a boca no chão, põe a boca no pó, Deus vai responder. Chega de andar de carona. Então nós estamos vivendo em dias que alguém fica olhando na vida dos outros. Vê um crente que ora, que consagra, ele já vem com o pedidinho dele. 6 horas, dá para o senhor orar? 6 horas, é o crente 6 horas. Não, irmãos, aprenda a guerrear, aprenda a ganhar as suas guerras, vencer as tuas batalhas. Aleluia, tem os seus momentos com Deus. Eu não estou dizendo que é pecado ficar pedindo oração. A Bíblia diz: levai a carga um dos outros. Mas tem gente que ele nem a mão na carga ele põe, certo? Ele joga a cangaia tudo em cima dos outros. Não, meus irmãos, vamos defender o que Deus te deu, vamos defender o que o Senhor nos deu. Filisteus aqui, ele faz o papel do adversário. Ele fica olhando quando tem fruto. O inimigo não está preocupado com crente vazio, com crente que não ora, com crente que não está nem aí. O inimigo está preocupado é quem está preocupado com a volta do Senhor. É esse que ele quer tirar da peleja, é esse que ele quer tirar da luta. E a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Faz força, chora. Se não resolver de noite, vai de dia mesmo de joelho. De noite não deu, vai para madrugada. Aleluia. Eu sou de pouco pedir oração, irmão. Por quê? Eu acho que eu tenho que ter as minhas armas. Tem gente que só vive com as armas dos outros. E aqui nós vemos esse ararita, Sama ou Samá. Ele vai mostrar a roça, a lavoura, para um grupo de pessoas. Tem pessoas que às vezes está ao nosso lado, mas na hora da prova ele corre, ele te deixa só. E a Bíblia diz que aqueles homens deixaram Samá, ou Sama, foram embora. Mas Samá não correu com aqueles que correm. Ele corre para dentro do campo de lentilha. Eu vou defender o que Deus me deu. Eu vou defender uma lavoura que eu plantei, que Deus deu crescimento, deu fruto, e agora que está na hora da colheita, eu não vou perder a minha bênção. Você não deve perder a tua bênção. Está próxima a colheita. A colheita está às portas. Você está entendendo? Desperta. Não pode perder. E o que me chama a atenção é que aquele moço, ele começa a lutar, ferir os filisteus. E o Senhor aparece para cooperar com ele. Tá bom? Deus coopera com quem está fazendo alguma coisa. De braços cruzados, você não vai defender nada. O maior homem morreu com os dois abertos, por minha causa e por tua causa. E ele corre para dentro do campo de lentilha. Não há tempo, as horas passam rápido. A lentilha é o tipo da igreja. Não é um cereais, não é podemos dizer, uma semente, um grão que está em alta. Não dá para competir com a soja, com o café, com o feijão, com o arroz e com outras. Está lá embaixo na bolsa de valores.
mas vai subir. É como a igreja, olhando para a igreja, é muitas vezes aquele olhar de pouco caso, menosprezo, mas ela vai subir. Ela vai subir, ela tem um preço, e o preço foi bem pago na cruz do Calvário. Aleluia. Então me veio o coração, vou dar apenas uma pincelada nesse quadro aqui. Deus colocou no meu coração: defender o que Deus colocou na tua mão. Cada crente, cada cristão, Deus colocou algo na sua vida para fazer nesta terra. Não é apenas vir na igreja, não é apenas aparecer em 15 dias na igreja. Cada um de nós temos uma missão a fazer nesta terra, e devemos, primeiro plano, defender o que Deus nos deu. Se cada crente, desculpa a minha liberdade sem ofender a sensibilidade de ninguém, mas se cada crente guardasse o bom ensino, a boa doutrina, o bom costume da Assembleia de Deus, não era nem preciso ter culto de ensino, crente que tem 30, 40 anos. Nós sabemos a hora certa do almoço, sabemos a hora certa do jantar. Por que não sabemos a hora certa de fazer as coisas para Deus? Então precisamos ser cobrados todos os dias, todos os sábados. É uma coisa que não me bate bem, meus irmãos. Todo sábado o pastor tem que falar: domingo tem escola dominical. Espera aí, será que é preciso? Será que nós não sabemos o nosso dever? Você já pensou se todo dia nós chegasse para Deus e disse: Deus, como é que é? O dia vai ou não vai amanhecer? Esse sol vai ou não vai sair? Chegasse à tarde, como é que ele vai ou não vai? À noite não vai vir? Não, Deus tem a hora certa, tudo controladinho. Nós somos filhos deles, somos servos deles. Aleluia. Devemos aprendermos a lição com o nosso Pai. Então a gente tem muitos crentes que estão vivendo de cobranças. Tem que cobrar dele. Até o obreiro, o cooperador: você não veio hoje, não é verdade? Mas você não ficou na porta ontem? Não, eu fui dar uma pescada. Mas você não veio no culto de manhã? Não, eu fui numa churrascada. Então nós trocamos as coisas de Deus, vamos dizer, está perdendo os valores, trocas de valores. E Deus está pronto para nos abençoar, para curar as nossas enfermidades, renovar as nossas forças, batizar cada crente. É o prazer de Deus, é encher cada crente de alegria, de gozo, de prazer, para ver os filhos dele louvando, glorificando, exaltando e enaltecendo o seu nome. Mas nós temos que ficar cobrando, é uma cobrança todo dia. Defende. Meus irmãos, eu vou dar uma pincelada. Quando nós olhamos na Bíblia, o pouco que eu conheço, nós encontramos 40 animais na Bíblia, 40, que serviram a Deus melhor do que nós. E não precisou pendurar uma praga, um cachá no pescoço daqueles animais, você vai ter que fazer. Não, Deus só falava uma vez. Tinha deles que perdiam a vida, morria, mas não, nós estamos trabalhando para o Criador, nós estamos trabalhando por aquele que nos criou, que nos sustentou até agora. Vale a pena morrer por Ele. Olha bem, quando nós olhamos no livro do Gênesis, naquela época Noé tinha alguma informação? Tinha rádio, nem celular, nada. O que ele tinha lá dentro de informação para saber se as águas estavam ou não estavam baixando? O que ele tinha?
uma pomba presa, se você soltar uma ave que está presa, ela quer ir embora, ela não vai voltar. Ela já estava mais de 1 ano engaiolada, não era? Mas quando abriu a porta, Deus fala com ela: leva uma resposta para o meu servo. Meu servo está precisando de uma resposta. Ele não está vendo nada, ele não contempla nada, porque as portas da lateral estavam fechadas, só tinha uma pequena abertura no teto da arca. Mas a Bíblia diz que a pomba volta e traz no bico uma folha de oliveira. Noé olha para a família e disse: temos poucos dias nessas embarcação, já vamos sair. Chegou a resposta de Deus. No que? Em uma folha. Aleluia. Hoje tem crente que não crê em profecia, não crê em doutrina, qualquer coisa que fala na igreja ele sai pisando duro. Mas ainda tinha gente que acreditava numa folha. Aleluia. Pela uma folha de oliveira, ele disse: Deus está conosco, Deus está agindo, Deus está respondendo. Quando nós vemos o capítulo 24 de Gênesis, verso 11 até o verso 60, dá para pregar quase uma semana. O patrão chama o empregado, o mordomo. Como não tinha cartório para fazer contrato, eles colocam a mão aqui debaixo da minha coxa. O empregado coloca a mão debaixo da coxa. Pois não, patrão, o que o senhor quer que eu faça? Você vai para uma terra bem distante. Fazer o quê? Preparar uma noiva para o meu filho. Eu falei: é difícil, patrão. Eu tenho 40 anos, nunca arrumei uma namorada nem para mim. Não era solteirão? O Damasceno, Eliezer? Aleluia. Mas eu não consigo arrumar uma mulher nem para mim, vou ter que arrumar para os outros. Mas a Bíblia diz que o seu Senhor entrega na mão dele 10 camelos. Ele sai com aqueles camelos. E quando chega no lugar designado, vamos pincelar rápido por causa das horas. Não tinha ninguém para orar com ele. E no capítulo 24 de Gênesis, verso 11, ele olha para os camelos e diz: dobra o joelho. Os camelos, sem entender, depois de viajar tanto, aleluia, dobra o joelho, porque eu tenho que defender um casamento nesta terra, e Deus tem que preparar tudo certinho. E quando os camelos se ajoelham, Rebeca desce para tirar água. Se fosse hoje, passa e vê aquele homem de pé na beira da fonte orando, os camelos ajoelhados. Se fosse hoje, ela ia dizer: mais uma igreja levantou na nossa cidade. E esse aí, até os animais oram com ele. Aleluia. E quando ela volta, aleluia, Deus ouve e Deus atende e Deus responde e dá um bom encontro naquele dia, e a porta fechada se abre. Rebeca deixa o seu cântaro e vai apressadamente para casa. No caminho encontra com o teu irmão Labão, que quer dizer branco. O irmão diz: cadê o cântaro? Deixei lá. Mas você não vai tirar água? Não, vou casar. Casar com quem? Está vendo aquele homem que vem vindo ali? E aqueles 10 camelos? É o teu noivo? Não, é mordomo meu. Eu já tenho um mordomo, e 5 daqueles camelos já são meu. Aleluia. E quando chegou em casa foi uma luta. A mãe não entendia, o pai não compreendia, a família não entendia. A pergunta era: você vai? Vou. Mas minha filha, você não conhece. Ah, mamãe, ah, papai, ah, irmão, o que eu vi ninguém viu. Eu nunca vi camelo ajoelhado para que um casamento fosse realizado. Eu estou nesta. Aleluia. Deus não perde. Quando nós não queremos fazer nada, os animais estão preocupados em fazer. Vamos ser sinceros. Para muitos pregadores acham que Jonas chegou em Nínive de baleia. Até se prega. Eu estive do porto de Jaffa até em Nínive, dá mais ou menos quase 1000 quilômetros, e não tem água, é deserto, certo?
Aquele peixe só serviu porque ele pegou um navio em direção a Tarse, que é a Espanha, certo? Estive na Espanha, e de lá Deus fez ele voltar no mesmo lugar e fala com ele pela segunda vez: dá para ir agora? Aleluia! Dá para ir agora? Então Deus tem frete barato até debaixo d'água. Até debaixo d'água, Deus tem frete para levar os seus, para que a palavra seja anunciada e o nome dele seja defendido em terras estranhas. Nós precisamos implorar para os crentes: dá para o irmão fazer isto? Dá para o irmão comparecer em tal lugar? Eu vou ver. Não é mais ou menos assim? Irmão, dá para você fazer isto domingo de manhã? Talvez. Deixamos o plano de Deus. Eu não vou nem dizer em segundo plano. Tem lugar que está em terceiro, quarto, quinto plano. Mas a minha Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos começar de mim, vamos começar de nós. Quem é que faz um frete para a igreja de graça, viajando 3 dias, 3 noites com o carro e com o petróleo dele? Caminhonetona, ar-condicionado. Mas quando Deus falou com o peixe, falou: dá para fazer um frete? Dá? É para levar quem? É um pregador. Eu até queria que ele fosse mais tranquilo, mas ele não quer ir por baixo. Então ele vai por cima, ele vai por baixo, mas que ele vai, já ele está dentro d'água. Pega ele, aleluia. E depois eu trato com ele, depois eu falo com ele, mas que vai. Então nós não queremos às vezes defender a obra de Deus. Se nós os crentes não defender a boa palavra, a boa doutrina, o bom costume da igreja, quem vai defender? O mundanismo? Socialismo? Espiritismo? Catolicismo? Não, quem tem que defender é nós. A palavra está conosco, a palavra está aí com você. Deus tem compromisso com você e você tem compromisso com Deus. Aleluia, defende o que Deus te deu. A Bíblia nos diz que naquela época, eu creio que Balaão deveria ganhar montantes altos, porque Balaão tinha 2 mensagens, uma de bênção e outra de maldição. Hoje nós temos pregador que tem bênção e outros têm maldição, não é mais ou menos assim? E aí chegou os príncipes de Balaque: tem um povo lá, quanto o senhor cobra para amaldiçoar? Para amaldiçoar eu cobro mais. E a Bíblia diz que os príncipes trouxeram barra de ouro, né? Mas quando os príncipes acabou de sair, o Senhor chega e diz: Balaão, quem são este povo? É os príncipes de Balaque, Senhor. O que é que eles querem? Deus pergunta, Deus sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe tudo. Ele pergunta só para ver. Ele quer ouvir da nossa boca. Quem é esse povo, Balaão? Que veio aí? É os príncipes de Balaque, Senhor. O que eles querem? Ele quer que eu vou amaldiçoar um povo, jogar praga num povo para morrer lá no deserto. E Deus falou: você sabe quem é aquele povo? Não, eu estou ganhando para amaldiçoar, não quero nem saber quem é. Aquele povo é o meu povo, que eu venho tirando com braços fortes e com mãos estendidas. Eu estou sustentando esse povo, eu estou tratando eles no deserto com maná. Aleluia, eu estou dando para este povo, aleluia, abrindo a rocha, dando água para eles. Esse povo não está precisando de maldição, Balaão. Esse povo está precisando de bênção. Mas Balaão ficou ali. O rei espera, o Balaão não chega. A Bíblia diz que manda o quê?
príncipe mais honrado, com mais dinheiro, com mais ouro. Aí Balaão pensou: o números é problema. O dinheiro e o número e o ouro, se não tomar cuidado, nos afasta do caminho de Deus. E Balaão pensou, falou: sabe, eu vou. E quando ele vai lá na baia, ou no piquete, no curral, sei lá onde estava a jumenta, e que ele jogou o cabresto, meteu o freio na boca, colocou o bacheiro, apertou a sela, eu penso que Deus falou para a jumenta: você já pregou alguma vez? Eu creio que a jumenta falou: não, eu só sei pastar. Eu só sei pastar. Deus diz: hoje eu vou te usar. Hoje eu vou abrir a tua boca e você vai defender o meu povo. Você vai defender a minha palavra. Então esse é o Deus que nós servimos. Quando os homens, nós tentamos por algum meio ser corrompidos, estragados, os animais continuam no plano de Deus para fazer a obra do Senhor. E depois de tremendas surras, e depois de sair da estrada, para que o Balaão não é morto pela espada do anjo, aí Deus abre a boca da jumenta, e a jumenta repreende e abre os olhos, e ele vê o anjo do Senhor com uma espada na mão. O que me veio ao coração nesta noite: defende o que Deus te deu, defende. Nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, a arca de Deus foi presa. Olha bem, a arca de Deus foi presa pelos filisteus. Pela mão de quem? Dos crentes. Crente não, tinha nome de crente. Os 2 filhos do obreiro só tinha nome, só a fachada. Não adianta pegar a Bíblia, não adianta. Deus quer saber a nossa condição com Ele. Como é que está a nossa comunhão com Ele? A arca era a própria presença de Deus, não era? Mas resolveu alguma coisa? Não, porque quem conduzia estava com a vida estragada. E a arca foi presa. E aonde ela chegava, e aonde ela parava, em vez de trazer bênção, trazia o quê? Maldição, pragas, dores, enfermidades terríveis. E agora, tem hora que os ímpios sofrem, as pessoas que não têm conhecimento sofrem por nossa causa, tá? Sofrem por nossa causa. O profeta Joel disse: o povo sofreu porque faltou o quê? Conhecimento. E aquele povo começou a sofrer. E os 5 príncipes faz uma reunião, falou: nós temos que mandar essa arca de volta. Aprenda, para quem conhece, Deus age de um jeito. Para quem não conhece a Bíblia, Deus age de outro jeito. Por quê? Deus não toma o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Aquela arca não era para andar em carro de boi. Aquela arca era para andar onde? No ombro do sacerdote. Mas os 5 príncipes falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos deixar 2 vacas bravas, vaca que nunca puxou carro, que nunca viu uma canga, um jugo, e nós vamos deixar elas criar. E quando elas criar, nós prendemos os bezerros numa outra mangueira à parte, e pegamos essas 2 vacas bravas e colocamos no carro. Nós vamos fazer um carro novo. O Deus de Israel é enjoado, ele não gosta de carro velho. Vamos fazer um carro novo, e vamos pegar a arca e vamos colocar em cima do carro, e vamos pegar a canga, apertar os canzis, a brocha, e vamos soltar. Se as vacas quebrar o carro e ficar perambulando, berrando aqui na beira do mangueiro, aonde estão os filhos, então isso não sobreveio por acaso. Mas se as vacas pegaram o caminho de Betseme, aonde estão os crentes, então é a mão do Senhor, Deus de Israel, que está contra nós.
E a Bíblia diz que eles esperaram 2 vacas bravas que criasse, prenderam os bezerros. Para quem não sabe, eu pouco entendo de vaca, mas é o único animal da terra que tem um bucho dentro do bucho, tá? Conhecido como Bíblia, ou conhecido como livro. 66 repartições, como 606 livros da Bíblia. E em cada repartição daquela, ela põe o tipo de sabor de comida que ela quer, e na hora que ela quiser, ela faz voltar na boca e torna a remoer. É o único animal da terra que consegue armazenar dentro desses reservatórios água com sal, para que quando o filhote nascer, ela mesmo corta o umbigo e ela faz voltar água com sal na língua áspera, e ela dá o primeiro curativo. Ela não tem micro-ondas, mas tem leite quente toda hora que o filhote quiser. Aleluia. Para quem conhece de vaca, nos primeiros dias ela fica sem beber, sem comer, mas não sai perto do bezerro. Mas quando tem a arca de Deus, a vaca vai embora. E a Bíblia diz que quando colocaram a arca do concerto, capítulo 6, primeiro livro de Samuel, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quando solta aquelas vacas, que ela sente a presença de Deus, e que aquela arca teria que ser entregue para os israelitas e para os betsemitas. A Bíblia diz que aquelas vacas pegam o caminho de Betseme, andando e berrando, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aquelas vacas berravam, parecendo dizendo para os filhos que para trás ficava: a mamãe não volta, a mamãe vai ser morta e oferecida em holocausto ao Deus de Israel. Vocês vão criar guacho, bebendo leite no balde. A mamãe vai indo para o culto, levando a glória de Deus no ombro. Quantos crentes que já perderam a glória, foram batizados no Espírito Santo, hoje não tem mais gozo, não tem mais alegria, não tem mais satisfação de falar a língua dos anjos. Ainda tem animal se preocupando em levar a glória de Deus. Defende o que Deus te deu, defende, defende. Baraço, decanta, rábia. Eu estou sentindo uma coisa gostosa da parte de Deus, começando de mim. Aleluia. Dá para melhorar um pouquinho? Não dá para nós melhorar um pouquinho, irmãos? Começando do púlpito, pastor, desculpa a minha liberdade. Eu creio que isso aqui, Deus está nos lapidando aqui nesta noite. Parece que eu vejo Deus passando uma lixa grossa em nós e dizendo: defende o que eu te dei, defende a tua família, defende os teus filhos, defende a tua esposa, ensina a eles o caminho que deve andar, e a glória de Deus, aleluia. Aquelas vacas pegaram o caminho de Betseme, sem olhar para trás, parecendo até dizer: eu sei o que estou fazendo, Deus me orientou o que eu tenho que fazer. Pois Deus orientando um animal mudo para fazer a obra, e nós temos que pedir, como disse Paulo: eu rogo pela compaixão de Deus. Não é verdade? Eu rogo, irmão, pela compaixão de Deus, que você vem pela igreja, vem para a igreja. E a Bíblia diz que aquelas vacas foram, e quando chega na divisa de território, os príncipes dos filisteus param, porque aí já entrava na terra de Israel. E a Bíblia diz que agora eles estão colhendo o trigo, e vê o brilho da arca, e disse: a arca do concerto que vem voltando. E quando chega no centro da cidade, havia um monumento em pedras a Josué. As vacas pararam, os crentes deixaram seus afazeres, os betsemitas, e um olhou para o outro e foi se arrodeando diante do carro. Deus amansou as vacas bravas no caminho. Aleluia. E de repente um olhou para o outro e falou: bem que nós podíamos fazer um culto, faz tanto tempo que não tem culto.
O outro falou assim: não tem lenha. O outro falou: o carro é novo. Se nós quebrar o carro, vender o carro, tem lenha. O outro falou: não tem animal para o sacrifício, para o holocausto. Os outros falou: essas vacas não vêm em vão. Vamos oferecer para Deus. Vamos fazer um culto de ação de graça. Vamos agradecer a Deus, porque Deus devolveu a glória dele de volta para nós. Aleluia. E as histórias paralelas disse: enquanto oferecer as vacas em holocausto, e quando a fumaça da carne, do osso, da gordura subia, Deus cheirava, em cheiro suave a sua narina, e a glória de Deus era derramado sobre os betsemitas. Defende o que Deus te deu, defende. Aleluia. Precisamos pedir misericórdia. Eu já vou parar, eu nem comecei, mas já vou parar. Aleluia. Deixa eu contar uma, essa ainda é melhor. Israel estava perdendo a guerra. Os soldados que tinha eram poucos, e o pouco que tinha estava cansado, exausto. E o comandante prende no campo de batalha: ora, Deus, fala, dá para o senhor mandar reforço? Deus falou: dá para mandar. Então o senhor manda que nós vamos perder a guerra. E ele chega lá e passa para a tropa: já já chega reforço. Deus falou que vai mandar. Ele vai lá e os comandantes, os generais perguntou, e os capitães falou: que povo que Deus vai lá mandar? Vai lá perguntar. Falou Deus: quem é o povo que o senhor vai mandar? Deus falou: não é povo não. Eu já falei com as abelhas, eu já falei com os vespões, e as abelhas vai guerrear em meu nome. Eu vou mandar reforço, e o meu povo vai ser defendido. Rabaçu de Cantarábia. Oh, aleluias. Não há tempo, aguenta aí. Na casa da abelha tem 3 tipos de abelha, que é 3 tipos de crente. Lá tem a rainha. A rainha é um problema na Assembleia de Deus. A rainha é toda empetecada, a rainha é toda rebocada. A boca da rainha é um problema, a unha da rainha é diferente. Aguenta aí, rainha. A rainha é um problema na Assembleia de Deus. Pó, base, sombra. Nós vamos liberar hoje, à vontade. Anda na sombra do Altíssimo, anda na base da palavra, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Nós estamos indo para o céu, irmão, não é para forró não. Nós estamos indo para o céu, meus irmãos. Aleluia, não é para carnaval não. Deus nos chamou para cantar na glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus não está precisando de artista, Deus não está precisando de modelo, Deus está precisando de crente cheio do Espírito Santo. Defende. A rainha é um problema. E lá na colmeia tem outra, o zangão. O zangão está dentro da Assembleia de Deus. Se brincar no púlpito, se você doutrina, ele se zanga. Se você não doutrina, ele se zanga. Se você faz culto na praça, ele reclama. Se você não faz, ele reclama. Para o zangão nada está certo. Também um zangão, irmão, a vida do zangão, ô miserável, só serve para um dia. Eu estava vendo esses dias, só serve para 5 minutos de prazer o zangão. Ele sobe, só desce a carcaça para baixo. E lá na colmeia tem outra, a operária. É essa trabalha. E dessas 3, só uma tem arma de guerra, só tem ferrão, só a operária. É ela que trabalha. Ela precisa de arma de guerra. E Deus, eu creio que a chefona passou, falou: chegou um convite aqui. Para quê? Defender o povo de Deus. Estão perdendo a guerra. E o que nós temos que fazer? Só ferroar. Aleluia. Só ferroar.
Cada abelha que ferroa, minutos depois ela morre, pois ao ferroar, fica com o ferrão um abdômen, uma parte da bexiga. Eu creio que nós vamos morrer. Ela já tem, a abelha tem de 45 a 50 dias útil do dia que nasce. Mas essas iam morrer antes do tempo. Quem sabe reclama, nós vamos morrer antes do tempo. Mas nós vamos morrer por uma causa justa. Nós estamos defendendo a igreja, nós estamos defendendo o povo de Deus, nós estamos defendendo, nós vamos atender a voz de Deus. E Deus passou o comando para saber. Ele disse: de lá está o meu povo, do lado de cá estão os adversários. E o que nós faz? Ferrou de lá para cá. E Deus fala para Josué e o seu soldado: não precisa guerrear, basta só colocar a lança e só esperar, que eu vou trazer o adversário na ponta da lança. Porque todo homem que corre de abelha, corre olhando para trás e banando a mão, não é? Quando ele percebia, estava na ponta da espada, era só tirar e ele tombava. E quando termina a guerra, lá no livro de Josué capítulo 24, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no versículo 12 Deus diz: esta batalha não ganhasse com o teu arco, Josué, e nem com a tua espada, mas eu enviei os vespões, eu enviei as abelhas, e ela defendeu, ela ganhou a batalha. Aleluia! De pé, não há mais tempo. Defende o que Deus te deu, defende o que Deus colocou na tua vida. Desperta. Eu não quero ofender, mas se você perder para uma abelha, se não dá para concorrer com uma vaca e perder para uma jumenta, está feio o teu ministério e a tua vida. Deus tem algo para te dar aqui nesta noite. É apenas um som. Estamos dando só a palavra. As horas que chegou. Defende o que Deus te deu. Defende. Todos crentes aqui, do púlpito à porta, de lado a lado desta igreja, recebeu algo de Deus. Recebemos ou não recebemos? Eu, principalmente, um miserável. Eu fui um miserável, morador de favela, morava debaixo de ponte, debaixo de viaduto, comia do lixão, das caixas do lixo. Traficante, 14 anos, preso só em penitenciária 33 vezes, 151 processos, unhas arrancadas com alicate. Mas um dia, se Deus aparece e diz: eu tenho um plano na tua vida, eu vou mudar a tua história. O Deus que muda a história está aqui nesta noite. Ele quer mudar a tua história. Pela baixúria, você tem um glória a Deus, você tem uma aleluia.